Abre sua Bíblia, livro de Gênesis. Fazia um tempo que não tocava um teclado, hein? Tava enferrujado, ó. Consegui um pouquinho, hein? Você sabia que um mês eu aprendi a tocar teclado? Quando nasceu minha primeira filha, cheguei em casa, após o nascimento dela, deitei na cama e apareceu um homem na minha frente. Como um homem normal, mas bonito. Ele jogava umas notas em mim assim. Falou assim, bem-vindo ao teclado. Um mês depois estava tocando na igreja. Eu posso ser meio doido mesmo, mas acontece esse negócio. Ó, pra você, irmão, os dons estão chegando. A graça está chegando. Você só vai usufruir dos dons do Espírito Santo se você estiver dentro de uma dimensão de um sacrifício, uma área específica. Aonde você está sacrificando e aonde você está trabalhando é de onde vêm os dons. As pessoas querem receber dom de cura, mas não ora para ninguém ser curado, não evangeliza ninguém, não ora nem com fé para você ser curado. Como é que ela quer receber o dom de cura? Deus te dá os dons e dá graça onde você está sacrificando. Porque a graça foi provida através do sacrifício de Cristo. Se ele não tivesse sacrificado, não teria provisão da graça para você. Fala, graça é provida no sacrifício. Dá glória a Jesus por isso. Então, Jesus te proveu a graça para todo mundo tem acesso à primeira dimensão dela, que é a graça da sua justificação. Mas a graça, ela se desenvolve e você vai ter que desenvolver ela na sua vida, você vai ter que alcançar dimensões de graça na sua vida. E para você atrair o favor e a graça de Deus na sua vida, em dimensões onde você ainda não tem acesso a ela, não porque ela não está disponível, porque você não foi insuficiente a obedecer e entender para que ela viesse a você. Você tem que entender como um dos maiores enganos, maiores tropeços que Satanás coloca na sua vida é chamado a falta de conhecimento, a ignorância. Fala, a ignorância é um dos piores inimigos. Se não o seu pior, mas é um dos piores. Amém? Temos muitos inimigos para enfrentar. Então fala para o seu irmão, tenha paz comigo. Já tem inimigo demais. Gênesis capítulo 3. Meu Deus, me ajuda. É estreito que eu vou entrar aqui. Gênesis 3. Versículo 1. Vamos na versão King James. A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que Yahweh Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher. Então foi assim mesmo que Deus falou? Vós não podereis comer nenhum fruto das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, dele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comedes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Coloca a versão agora Almeida aí, nesse versículo aí. Porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Inclina sua cabeça e fala assim: Espírito Santo, concede graça ao apóstolo, sabedoria, revelação e poder. Concede a mim a mesma coisa. Me dê sabedoria, me dê revelação, me acrescenta o teu poder. Fala, muito obrigado, Jesus, por eu estar aqui. Amém. Não vai ser tão fácil para você hoje, não.
mas é o caminho da sua libertação. Algumas coisas que eu vou falar para você. Confesso que era em torno de 18 horas, ou 5 para 18, eu estava no joelho orando. De repente, uma visão. Só tem 1 hora para preparar essa mensagem. Então, voltei em espírito e comecei a preparar a mensagem para vocês. Deus começou a me dar uma direção. Amém? Hoje, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, embora eu acho que ela deve ter uns outros temas aqui dentro, eu colocaria sobre a unidade da igreja contra as portas do inferno. Amém? Vamos lá. Nós primeiros vamos começar a entender aqui que Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e a sua semelhança. Você sabia que todos os maiores questionamentos da humanidade, inclusive seu, principalmente seu, as respostas deles estão no livro de Gênesis. Mas para que nós possamos enxergar isso, não é fácil. Não basta você só ler o que alguém escreve sobre esse assunto. Porque a verdade não se enxerga através do excesso ou de muito conhecimento. Ela se enxerga através de revelação. E na verdade tem uma coisa ainda mais séria para te falar. Você jamais será capaz de conhecer a verdade que te transforma, que te liberta, a não ser aquela que Deus declara a você. A sua maior libertação está naquilo que Deus declara a você e se revela a você. Não no quanto você estudou sobre Deus. Você não é liberto e nem conhecerá Deus assim. Existem os teólogos, arqueólogos, existem doutores que estudam profundamente as Escrituras. Eles têm inteligência, têm sabedoria lindas e maravilhosa, e eu admiro muitos conceitos lindos que eles formaram sobre Deus. E aquilo que é bom ali, muito bom, muito bonito. É louvável. Mas não pode transformar. Porque não existe transformação sem libertação. A sua transformação ela está escondida na dimensão da libertação. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então quer dizer que a libertação está escondida na revelação da verdade, conhecimento genuíno da verdade. Então temos que conhecer uma verdade para sermos possuidores de uma libertação, para que sejamos transformados. A partir dali passamos a ser transformados. Entendemos que libertação, vocês já aprenderam muito sobre isso aqui, não é só expulsão de demônios. Isso é um ponto importante. Mas libertação genuína está no conhecimento revelado de Cristo. Cristo Jesus, o seu Senhor e seu Salvador. Vocês estão me ouvindo bem atrás? Ok. Então vamos começar. Da onde é estreito para mim, mas eu vou conseguir com vocês. Amém? Você vai ter que fechar uma porta. Uma porta que talvez você deixou aberta para Satanás vir até você. Existem muitas portas que abrimos para que Satanás ele venha nos tentar e lutar contra nós. Por isso que ele começa a te tentar, para que você abra uma brechinha da porta. Ele, entre. Um grande mal de vocês, principalmente vocês que pregam na internet, tá bem, vocês tudo aqui. A maioria de vocês. É achar que vocês podem fazer isso dentro do seu tempo. Você está deixando uma porta aberta. Os tronos, os principados que você não conhece. Os anjos caídos, eles estão te observando. A serpente te observa. Cada movimentação sua, que ela vier da sua carne, você deixou uma porta aberta, chamada idolatria. Se você não fez em Cristo, em Deus, você fez em você, chamado conhecimento caído. E eu vou te falar porque eu estou falando isso. Eu estava em oração aqui dentro, eu tinha chegado de viagem. E de repente, e olha que eu estava numa batalha contra a bruxaria. Aí nesse meio tempo, eu tive um acesso, uma visão. Eu vi a Eva no jardim do Éden.
correndo para o escuro, para a escuridão. E quando ela fazia isso, ouvi uma voz bem clara me ensinando. Assim que nasceu a idolatria. Assim que nasceu a idolatria. Eu fiquei muito curioso quando eu vi aquela visão. Eu estou dias com essa pergunta, conversando com Deus, anulando tudo que eu achei que eu sabia de idolatria. Procurei esquecer absolutamente tudo, porque quando ele te toca num tema, numa coisa, tu fica atento. Esquece. Esquece o que você acha que você sabe. Continue ali, perguntando. Porque, às vezes, antes dele te entregar uma revelação, ele vai te dar aquilo que chamamos de iluminação, conforme Paulo nos ensina no livro de Efésios 1:18. Para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês venham saber a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então, a iluminação é o primeiro ponto. É um flash em você. Fotocidos, essa palavra em grego. É um flash. Mas a revelação é uma dimensão que você entra de luz. Não só uma iluminação, mas é um lugar onde você vai entrar e vai extrair algo para você. E aquela luz estará em você. Eu vou ensinar um pouco mais. Aí escute vocês aqui, todos vocês aqui dentro. Todos vocês que pregam no altar, todos vocês que ministram sobre outras pessoas, todos vocês são pastores, todos vocês são cristãos aqui dentro, todos que estão aqui dentro. Você percebe às vezes que você deixa uma brecha para Satanás através de pecados que são bem fáceis de identificar. Imoralidade sexual, cobiça, lascívia, ok. Raiva, ira, né? A maledicência, falar mal das pessoas. Isso são portas que você abriu para Satanás entrar na sua vida. Você deu o direito legal de Satanás entrar. E nós vamos começar, eu deixei ele no livro de Gênesis, mas eu gostaria de deixar em Mateus 16:18-19. E também vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não. Então a igreja será edificada para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Então nós não temos como vencer os portões do inferno, as portas do inferno, se nós não tivermos uma edificação e um conhecimento revelado, uma estrutura sobre a nossa vida. A gente não aguenta. Nós estamos lutando com um espírito chamado a antiga serpente. Um dos espíritos mais astutos e inteligentes que existe no mundo, no universo. Um dos primeiros seres criados pelo Altíssimo, que foi ungido, que recebeu uma capacidade que estava acima de qualquer outro anjo criado no universo, qualquer criatura das mais poderosas do universo. Esse é o ser chamado Satanás. Aquele que era o filho da alva, porque ele nasceu dentro da luz. Isso é muito profundo e eu creio que nós vamos poder falar mais sobre isso mais para frente. Mas agora nós temos que falar que nós temos que fechar uma porta. Nós vamos trabalhar nessa temporada sobre unidade do corpo de Cristo. E nós temos que entender uma coisa aqui dentro, que somos um corpo. E não só aqui dentro. As igrejas fazem parte do corpo de Cristo. Então nós não somos um corpo de Cristo individual, como se aqui só que Jesus fosse aqui dentro, nós somos um corpo, eu sou o braço de Jesus, você é perna, ou teu olho, não. A igreja no Brasil é parte do corpo de Cristo. Amém, amém? Existe uma guerra que nós travamos nas regiões do Espírito, que esta guerra, infelizmente, é uma das mais difíceis de ser vencidas, quase impossível de ser vencida. É a guerra da unidade. E um dos problemas que ocorre dentro do Evangelho é
Achamos que as igrejas, por mais que são pastores individuais com as suas igrejas de denominações individuais, que o que ela faz indifere o que nós fazemos aqui. Como se isso não fosse nos afetar. Queira ou não, direta ou indiretamente, cada igreja que faz parte do corpo de Cristo, ela tem uma responsabilidade e uma dimensão como um governo de Deus na terra. E se essa igreja ela falha na sua missão, se essa igreja peca, ela também vai machucar o corpo de Cristo. Não achem vocês que algumas igrejas do entretenimento que entrou por um caminho que ela não nos prejudica. Ela nos prejudica severamente. Cada grande líder que foi tentado pela serpente e caiu, ele não só feriu o ministério dele, ele feriu a medida da autoridade dele, se voltou contra a igreja do Senhor, independente da denominação dele ou não. Quando Smith Swagger veio a público confessar o pecado dele, que se relacionou com uma prostituta, naquela época, o evangelho sofreu uma pancada, as igrejas sofreram uma pancada a nível global. Global. Porque ele era uma autoridade a falar na igreja, para a igreja a nível global, queira ou não, independente das denominações. Ele era um apóstolo. Ele era uma grande autoridade. Então, quando o Jimmy Swaggart veio o grande escândalo através do ministério dele, o que aconteceu? Olha os tropeços. As igrejas que começaram a apontar, porque não gostavam dele, começaram a defamar ainda mais ele. Caíram em contradição contra a palavra. Então, a espada voltou contra eles e caíram também. Naquela época, antes de Jimmy Swaggart cometer esse grande equívoco dele, o que abriu brecha para ele cair foi um pecado de um outro grande evangelista que era um concorrente dele naquela época, entre aspas. Eles tinham uma disputa entre eles. Quando Jimmy Swaggart publicamente falou do pecado daquele homem de adultério, não joga essas pérolas aos porcos, para que eles não venham e te destruam, para que eles não comam suas pérolas, destruam vocês. Então não dê direito a Satanás de julgar você, não jogue suas pérolas aos porcos. Ele fez isso publicamente em rede internacional. O que aconteceu? O ministério daquele outro grande homem de Deus veio uma falência. Não, glória a Deus, não. E este homem, e o ministério desse homem se voltou contra Jimmy Swaggart. E foi esse mesmo homem que contratou um espião, um detetive secreto, que se infiltrou no meio do ministério dele, na vida dele, e perseguia ele aonde ele estava, para achar uma falha dele. E conseguiu. Então aquele que ele julgou foi o mesmo que foi usado para derrubar ele. Porque ele transferiu uma autoridade para aquele que ele julgou. Uma vez que você julga o pecado de um líder, ou você julga o pecado de um irmão dentro da igreja, você está transferindo a sua autoridade do reino do Espírito, para o mesmo Espírito que derrubou aquela pessoa derrubar você. Não julguei para que não sejais? Então, sabe por que há muita falência na igreja? É porque você fala demais. Sua boca. Porque o pecado original entrou pela boca. Você sabia? Olha isso aqui, presta atenção. Você não prestou atenção no versículo da Bíblia. Mas agora hoje você vai enxergar Gênesis, a queda. Deus me permitiu abrir para vocês. Se Ele me dá a graça de falar pelo Espírito. O que estava acontecendo com a serpente e Eva? Eles estavam falando de alguém. Deus. Colocaram Deus à dúvida. Eles estavam julgando a palavra de Deus. Eu vou te mostrar hoje que você não enxergava. E Deus me deu graça de enxergar por nós. Há muita coisa na Bíblia que você só vai enxergar na medida que você continuar sendo liberto, conforme as proporções que Ele permitiu você conhecer de quem Ele é. Você não enxerga a Bíblia só porque você lê muito, estuda muito. É Ele que te dá a luz para você enxergar os mistérios escondidos na palavra de Deus.
Então escute o que eu vou ensinar para você. Isso aqui é muito sério, o que eu vou trazer hoje. Eu preciso de tempo. Porque eu já falei para vocês, eu estou uma temporada com vocês aqui. E vocês aproveitem muito bem. Porque Deus me ungiu para te entregar coisas, segredos e revelações para o corpo de Cristo. Não só vocês estão aqui dentro. Aonde essa mensagem chegar. Para que vocês tenham percepções, sejam mais ainda alimentados, preparados, discipulados, treinados para o tempo difícil que está chegando em 3 anos para vocês. Onde Cristo está chegando aí. E você não vai ter uma luta pequena na terra, não. Nós temos que aprender agora a combater os poderes da serpente e fechar os portões do inferno. E tudo que eu estou te falando aqui, observa, eu vou deixar o Espírito me usar e eu vou conforme ele está me falando aqui. Eu anotei muita coisa do que eu já ouvi. Mas há coisas que ele quer falar aqui. Eu sinto ele me movendo para falar essas coisas. Quando abre-se o diálogo entre a serpente e a mulher, havia um réu. Havia uma pessoa sendo julgada, chamada Elohim. A serpente, ela desceu ali com um propósito de julgar a Deus, de questionar a Deus. Então você vai ver que os seus piores males, as iniquidades, que derrubam o ser humano, está tudo envolvido no pecado original. Sempre volta para ali. Para a grande porta que o pecado se abriu na humanidade. Você pode ter certeza que muitas coisas que eu vou te ensinar aqui pelo Espírito, estou te falando em outras, talvez você pode encontrar em outros lugares, mas o que eu estou te ensinando aqui é para transformar a sua vida. Quem está comigo dá glória a Jesus. São 8h33, eu acredito que eu tenho um tempo com vocês, amém? Então vamos lá. O pecado de um pai, ele afeta diretamente e pode afetar 4 gerações. O pecado da imoralidade do seu tataravô trouxe consequências sobre 4 gerações no mínimo. Isso não é uma brincadeira, isso é uma verdade. Porque ele abriu uma porta sobre a geração. Se esse pecado ele se perpetuou durante a vida do seu tataravô, sinal que essa porta ela se escancarou tanto que ela virou um registro de iniquidade geracional para perturbar todas as gerações que vão vir à frente. Ele abriu uma porta para que o pai dele, o avô dele, o bisavô dele fosse julgado também. Desculpe, os filhos, os netos e os bisnetos. Então, abrir porta para Satanás, isso não é uma coisa pequena, não. Isso não é uma brincadeira. E a maioria de vocês vão ter que aprender a identificar, depois do que eu te ensinar aqui, se não tem uma porta aberta na sua vida, e através dessa porta você está prejudicando a sua família e a sua igreja, inclusive a mim. Porque Satanás ele só precisa de um pouquinho de fermento para levantar toda a massa. Então, quando Paulo ele está corrigindo severamente a igreja de Corintos, porque o pecado de um que estava em fornicação estava prejudicando toda a igreja. E Paulo repreende eles no livro de 1 Coríntios capítulo 3 em diante. Vem cá, vocês são tão carnais que vocês sequer estão constrangidos ou sequer sentiram a dor do pecado, do problema. Vocês estão vivendo como se nada acontecesse. Isso vai destruir vocês. Paulo dá uma exortação que só vai acabar essa exortação em 2 Coríntios, lá no capítulo 11. Só em 2 Coríntios 11 que ele está terminando um certo assunto. Porque o negócio prolongou e foi muito difícil. Porque ele deu uma sentença tão forte, ele falou assim, eu já determinei diante de Deus e com vocês, em espírito, que a tal pessoa que praticou um ato de fornicação tão grande que ele possuiu a mulher do próprio pai, ou seja, ele deitou sexualmente com a madrasta. Vocês estão tão inchados e tomados pelo engano, pelo orgulho, que vocês sequer estão sentindo o peso desse pecado. Como se nada estivesse acontecendo. Então Paulo começa a repreender severamente aquela igreja e fala assim, eu já determinei diante de Deus que o corpo desse homem seja entregue para Satanás para ser destruído. Para que ainda haja esperança da alma ser salva. Ou seja, eu determinei um juízo. E se Deus atender o meu juízo e matar esse homem, entregar para Satanás para ser morto, se o juiz vem pela mão de Deus, Deus está salvando essa pessoa. Porque ele entregou uma sentença. Ele preferiu levar a Deus uma sentença
para que aquele homem venha a ser destruído, o corpo dele, para que a alma dele fosse salva. Hoje, infelizmente, a igreja do falso amor, da hipergraça, não aceita correção. Eles não aceitam mal no banco, mal você repreender que fala que ela está errada. Corre risco de você ainda ser processado. Hoje, praticamente, o sistema evangélico não pode nem repreender nem falar nada em público da pessoa. Ananias e Safira, só por causa de uma mentira, caíram mortos diante do homem de Deus. A igreja, se você observar, ela está num estado agora, que ela entrou naquele que nós chamamos nos últimos dias, o estado da restauração. Onde o temor vai ser restaurado, a verdadeira adoração será restaurada. Não estou te falando dessa idolatria que existe dentro da igreja, que precisamos de muito músico, de muita musicalização, de muita luz para o povo cantar e sentir euforia. Nós estamos falando de adoração, aquela que você entra aqui, meu querido. Você não precisa de ninguém cantando para adorar ele. O espírito de adoração é restaurado na igreja. Então, poucos têm um espírito de adoração. Eles não sabem o que é isso ainda. Eu já ensinei na última conferência para vocês sobre isso. Mas um dia nós vamos entrar numa mensagem completa sobre isso. Quando Deus me deu o espírito de adoração, Ele restaurou isso na minha vida. Aonde eu fui, o que mudou na minha vida. Então, vamos começar a perceber o que está acontecendo aqui agora. Então, existem portas que estão abertas que você não percebe. Porque o Satanás hoje ele não tem direito nenhum de julgar vocês, nem de destruir você. Inclusive, nem a morte tem mais poder contra você. Porque tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. E como diz Apocalipse capítulo 1, ele tem a chave, ele tem as chaves. Ele tem a chave da morte e do inferno. Jesus disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Então, quem tem a autoridade de matar você ou não é Deus. É Ele que permite. E quando eu digo morte, não estou dizendo da morte só física, estou falando da condenação eterna. O dano da segunda morte. Então, nenhuma morte tem mais poder na vida de quem está lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Nem a morte espiritual, nem a morte física e nem o dano da segunda morte. Essas 3 mortes Jesus aboliu nos 3 dias que ele ficou no seio da terra. Amém? Podemos começar? Então, existe várias portas que você, às vezes, reconhece claramente que você está em pecado. E você luta para fechar essas portas para que Satanás não entre na sua vida e destrua a sua vida. E lembre-se disso, Satanás ele não vem para brincar com você. Ele vem para te matar, para roubar e destruir a sua vida. Essas são as obras dele. Ele é um ser extremamente vingativo, maligno, mentiroso e homicida. Então, quando ele tiver uma oportunidade, ele vai tentar entrar para destruir, matar você na terra. Principalmente se você mexeu muito com ele. Ele é vingativo, ele vai esperar 10, 40 anos para te pegar. Não brinque com isso. Satanás ele tem plano pacientemente de 20, 30 anos para destruir uma pessoa. Ele é calculista, as artimanhas, estratagemas de Satanás. Aquele que é o pensador do engano. Toda engenharia da mentira e do engano pertence a ele. Então, ele não vem para brincar com você. Não é uma brincadeira. Você está no reino de Deus, está lutando pela sua salvação. Nós precisamos levar um pouco mais a sério. Porque você é um ser consciente. Você sabe muito bem que essa vida não é fácil, é uma guerra. Estamos rodeados de muitas tentações. Estamos rodeados de muitas batalhas. E precisamos estar vestidos do verdadeiro evangelho. A minha função hoje aqui é trazer temor à sua vida e orientação a vocês, para que vocês aprendam ainda mais sobre os caminhos de Deus e discina a si mesmo. Vença o seu velho homem. Vença o veneno da serpente. Hoje eu vou falar um dos piores venenos da serpente que luta contra a igreja. Que Deus me dê graça, irmãos, porque a mensagem não é fácil. Amém? Às vezes, subitamente, eu não estou pensando nada em ninguém. Eu pego o microfone, o anjo de Deus me toma, a palavra me toma instantaneamente. E às vezes as primeiras coisas que eu falo, os primeiros 5 minutos, elas são tão intensas, tão profundas, porque ela vai abranger a mensagem inteira. Só você ouvir, pegar logo o que eu falo de cara. Amém, amém? Preste atenção nos primeiros minutos da palavra, que às vezes são mais importantes que eu estou te falando, é logo no começo, não está no fim. Da glória a Jesus. Amém? Eu não sou aquele pregador que fica enrolando você, está chegando no final e entrega uma frasezinha de impacto. Amém? Esse aí você pode dar glória a Deus mesmo, esse aí você pode.
Sou um pregador que está te entregando verdade do início ao fim para você. Você que pega. Amém? Irmãos, graças a Deus por essa dimensão da palavra. Tá? Graças a Deus por isso. Agradeço muito a Deus pelo esse dom que Deus concedeu a gente. Vamos começar então. Vou só passar uma parte importante para você poder entender. Você pode se sentir que você é pequeno, que você também não tem muito valor dentro de uma igreja, você faz parte de uma igreja, você é membro de uma igreja, você é parte do corpo de Cristo. O seu pecado individual, ele não afeta só você. Ele é uma porta para afetar outros. Ok? E existem certos tipos de portas que abriram para Satanás que elas são perigosíssimas. Principalmente como se trata de imoralidade sexual, feitiçaria e idolatria dentro da igreja. Essas são tenebrosas. Amém? Aí quando entra rebelião e desobediência, é assombroso. São as portas mais perigosas que você pode abrir para Satanás na sua vida ou dentro do seu ministério. O seu nível de autoridade e influência que você tem no corpo de Cristo, a porta que você abre para as trevas, a medida e a proporção que Satanás usará você como um ponto de acesso na sua família, na sua empresa, na sua igreja, ela é proporcional à sua autoridade que você carrega e influência que você tem no corpo de Cristo. Então, se você é um pastor, vamos lá dizer pastor, você é um pastor, se você pecar, o seu pecado é proporcional à sua autoridade, é o que vai afetar a igreja. Um pecado meu é mais perigoso do que o pecado de qualquer outro pastor que está aqui dentro. Porque eu sou líder, sou autoridade. E não afeta aqui, afeta toda a minha rede. O pecado de qualquer um de vocês tem um peso dentro do corpo de Cristo. Você está machucando alguém, queira você ou não saber disso. E se você não está bem dentro da sua casa e você traz isso para cá, você pode ter certeza que você vai afetar alguém que está aqui dentro. Eu já observei pessoas que tinham problemas, que chegaram com seus problemas de conjugais, casamentos, tribulação, que elas não são solucionadas, elas não querem obedecer a palavra de Deus, e elas, infelizmente, elas começam a contaminar o corpo de Cristo e afetar pessoas que estão perto. Então vamos supor que eu tenho um problema de casamento, eu tenho um veneno em mim, não quero perdoar minha esposa, eu estou julgando ela por alguma coisa. Aí você está casado, você passa um problema parecido com o meu. Filha, é desse jeito mesmo. Se eu estou com veneno, eu passo veneno para você. É a oportunidade de Satanás me usar para envenenar você. Então, o veneno que está em uma pessoa, que a serpente conseguiu colocar nela, através da porta do pecado que ela abriu, se ela não se purificar disso e não confessar, ela é um perigo. Ela pode contaminar quem está perto. Nós não podemos, irmãos, brincar em relação ao pecado e às portas do inferno. Não podemos isso. Por isso que meu ministério, os homens de Deus que estão comigo, a gente são muito sensatos em observações. Nós julgamos a nós mesmos e observamos uns aos outros. E aqueles que estão entrando. Porque a gente sabe. Se eu permitir um idólatra entrar dentro do meu ministério e sentar aqui, essa pessoa foi idólatra, e a idolatria começar a entrar no ministério através dessa pessoa, ela vai contaminar o corpo e toda a gestão que é aqui dentro, todos vocês. Querendo ou não, você será afetado de uma forma ou de outra. Mesmo que você não aceite idolatria, mas se ela está no ambiente, ela prejudica a sua adoração. Ela prejudica o mover e a glória de Deus repousar sobre uma igreja. Vocês estão entendendo que todos nós aqui somos tão responsáveis como o próprio líder? Todos nós temos uma responsabilidade no corpo de Cristo que nos foi atribuída. Uma vez que vocês foram aceitados na Santa Comunhão para participar desse ministério e entrar para o reino de Deus, toma muito cuidado, porque agora você é corpo de Cristo. Isso não é uma brincadeira. Então, para você fazer parte do ministério de Cristo, do corpo de Cristo, de uma igreja, você vai ter que entrar na Santa Comunhão. Você tem que passar pelo batismo das águas, receber o Espírito Santo e participar da Santa Ceia. E uma vez que você tocou na Santa Ceia, agora o perigo aumenta. Só que as pessoas ficam brincando de modismo de igreja. Elas estão brincando. Elas não sabem a seriedade disso. Uma vez que eu tomo Santa Ceia com você, ai, 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 ai. Estamos entrando em concordância, minha querida.
Um dia eu ouvi o testemunho de um grande bruxo na África, que era parte de uma das maiores seitas satânicas do mundo. MF, alguma coisa, esqueci o nome. Um satanismo. Ele falou que eles eram convocados pelos grandes satanistas a entrar dentro das igrejas, entrar na Santa Comunhão, participar da igreja. Eles se tornavam membro da igreja. Eles ficavam filtrados anos dentro da igreja. Até chegar na conferência do pastor e eles conseguir tocar no cálice. Quando eles conseguiam chegar para preparar a Santa Ceia, conquistavam a conferência do pastor, davam dinheiro para o pastor, davam dinheiro para a igreja, eles começavam a investir financeiramente. Eles abriam porta para os demônios entrar. Mas ele falou, a única maneira efetiva de destruir uma igreja era se eles conseguissem tocar na Santa Ceia e participar da Santa Ceia. Então eles colocavam o sangue dele, esperma e saliva dentro da Santa Ceia, e eles invocavam os demônios da Santa Ceia. Eles participavam junto para tomar junto com o corpo. Quando eles tomavam, os outros tomavam, pronto, abriu a porta. Eles falam que eles destruíam aquela igreja em poucos dias, em pouco tempo. Eles devastavam a igreja. Porque os demônios, as portas eram abertas, os demônios entravam em toda a congregação. Toma cuidado onde você vai ficar bebendo Santa Ceia em qualquer igreja, hein? Porque se o líder tiver pecado, você está participando do pecado dele. Aí as pessoas não conhecem o evangelho, ficam brincando de Santa Ceia. Eu estou sentindo o Espírito de temor sobre mim, um anjo de Deus comigo. Para ensinar e falar com aqueles que estão online, vocês que estão aqui. E essa mensagem precisa ficar online. Então, meu querido, se eu parto o pão e começo a divulgar o pão, eu vou consagrar. Eu vou te dar o pão. A coisa fica feia. Presta atenção. Vocês não prestaram atenção na Bíblia. Judas só conseguiu matar Jesus, trazer a traição, quando Jesus deu o pão para ele. Jesus permitiu. Quando deu para ele a participação do corpo dele naquele dia, era o ato. E Jesus estava selando a Santa Comunhão, ensinando para nós. Judas estava ali, o traidor. Mas até aquele momento, Judas não tinha traído Jesus. Ele não conseguia de jeito nenhum. Quando Jesus deu do corpo dele, falou, este é o meu corpo, e deu para Judas, Satanás entrou em Judas. Abriu-se a legalidade. E as portas do inferno entrou sobre Judas. Porque Judas agora conseguiu um acesso e podia trair Jesus. Porque ele participou diretamente do corpo de Cristo. Ninguém poderia matar Jesus. Ninguém, a não ser que Jesus desse essa permissão. Então, Jesus deu a permissão para Judas ir trair ele. E falou, o que você tem que fazer, vá e faça depressa. Ninguém poderia matar Jesus. Podia tentar trair, podia fazer o que for. Ninguém. A morte não tinha poder nenhum sobre ele. Só quando ele deu para Satanás o direito em Judas de matar ele. Você não entende, mas agora você vai entender. Até aquele ponto. Então, significa, se vocês estão tomando Santa Ceia e vocês estão em desconcordância, vocês vão trazer um problema para mim. Vocês vão trazer um problema para vocês vão trazer um problema para a igreja. E só tem uma maneira de solucionar um problema, que você vai passar por um julgamento. Se for descoberto, se você não se arrepender, você entra num julgamento. Se você não for julgada, quem somos julgados somos nós junto com você. Porque estamos participando do seu pecado. Então, um líder que não corrige e participa do pecado do corpo, ele e a igreja vai entrar no julgamento junto com a pessoa. Eu tenho uma coisa para te falar. Isso que eu estou te pregando agora não estava em nenhuma das passagens que eu ia te ensinar hoje aqui. Eu estou sendo tomado por uma mensagem que eu não tinha nem pensado nisso aqui. Eu estou pregando pelo Espírito e eu falei, eu vou deixar ele falar o que ele está falando aqui agora com vocês. Então, se Deus está permitindo eu falar isso aqui, é porque ele quer ajustar vocês. O que acontece dentro das igrejas? Se a gente não levantar com uma ira santa e pregar o verdadeiro evangelho, essa praga vai continuar se espalhando nesses ministérios e eu só estou vendo famílias sendo destruídas, pessoas sendo destruídas. Se tem um espírito de feitiçaria, está no altar, na adoração,
ou principalmente lideranças, se uma líder ou um líder é feiticeiro, tem o dom profético, está debaixo do... Eu vou te provar na Bíblia e vou te mostrar hoje algo sobre feitiçaria e o que Satanás é capaz de fazer na vida de uma pessoa que tem dom profético, mas está em desobediência, e como entra um espírito falso na pessoa. Vou te mostrar algo hoje específico na Bíblia hoje. Você vai ver diferente esse texto a partir de hoje. Só escuta o que eu vou te dizer. Então, se você tem uma líder, um líder, que está debaixo do jugo de Jezabel, que ela é uma manipuladora, ainda que o dom pareça que é de Deus, pode entregar sua vida de trás para frente, mas se essa pessoa tem espírito de feitiçaria para manipular, controlar você, e para encantar as pessoas com o seu dom, e essa pessoa dá santa ceia para você, você está em apuros. Aquele espírito vai entrar em alguma área da sua vida, e não é nas áreas dos dons só não, ministerial não, meu querido. Vai querer entrar no seu casamento, lá no seu leito, onde você tem relação sexual com a tua mulher, com o teu marido. Vai querer entrar lá na sua mesa, onde você come com seus filhos. Isso não é brincadeira, igreja não é brincadeira. Está vindo muito julgamento esse ano de 2026, irmão. Isso é perigosíssimo. Vamos concentrar, porque a coisa está séria aqui. Porque se a gente não levar o temor de Deus, não estiver operando sobre o ministério, meu querido, para onde a gente vai? A gente vai para o buraco. Tem muitas pessoas que estão convencidas, e elas estão achando que estão tão alto, que elas operam com poder, mas elas estão em total desobediência ao evangelho. Mas elas têm poder. Porque elas receberam da videira, elas já receberam. Os dons de talentos são irrevogáveis, elas têm o acesso. Você lê Romanos 9, os dons de talentos são irrevogáveis, Deus dá. Eles têm acesso. Você pode observar, Satanás mesmo, que ele é um ser caído, ele continuou com um poder, mas corrompido. Saiu da fonte para o seu benefício próprio. Isso é idolatria. Então, o perigo se nasce quando que essas pessoas são intocáveis. São soberbos. Porque eles estão ali por causa de um negócio. Para mostrar poder para os outros, usar a sua imagem ainda para fazer seus vídeos na internet. Querem dar fogo sem ter verdadeiro sacrifício. Querem dar o falso fogo. Eles chamam isso de avivamento. Isso é hipocrisia, mentira. Vai estudar avivamento. Nunca houve avivamento sem muito choro, renúncia, abnegação, meu querido. Nunca houve avivamento sem muitos anos de muito sofrimento e entrega a Deus. As pessoas estão brincando, falando que é fogo. Isso é fogo estranho. Porque depois você vai ver o império da idolatria. Eu já passei em lugares que eu não quero nem pensar mais em entrar ali dentro. A não ser se Deus me levar para quebrar tudo de novo ali. Porque a idolatria é tenebrosa. Assombroso o nível da idolatria que estava aqui naquele lugar. Assombroso. Eu ficava em espírito, aquelas mulheres, as pessoas tudo vindo em cima de mim, tudo espírito de idolatria. Eu falei, saia! Aonde eu ia, aquele espírito estava me seguindo, lá no rio, aonde eu ia. O espírito estava naquele emissário e perseguia Jezabel. Atrás de mim. Brá. Eu comecei a contar, pode parar. Pode sentar na tua cadeira e ficar quieto, vai ouvir a palavra. Vocês foram ensinados a ser idólatras e feiticeiros. Vocês querem poder. Vocês querem a mentira, o encanto em vocês. Vocês não querem a palavra. Quando trabalhei num julgamento, quebrou aquilo ali e acabou. Acabou tudinho. Você pode ver meu povo quando entra aqui dentro. A ordem. Mesmo que elas venham, faz fila, mas tem ordem. Teve lugar que eu entrei para ministrar, quase me mataram. Eu fui tirado à força pelos pastores, à força. Tanta idolatria, tantos demônios que tinha naquele lugar. Aquilo foi assombroso para mim, o que eu via nas esferas espirituais. Então ele falou, foi permitido a porta da idolatria. Aí sabe o que acontece? Se você está no ministério, onde o espírito da idolatria está trabalhando, querido, você não sabe o que é idolatria, mas eu vou te ensinar hoje. Amém? Eu vou te pegar no primeiro ponto da idolatria que você não sabia. Idolatria, se você for pegar lá a palavra em hebraico, existem duas palavras em hebraico para falar de idolatria.
Cara, não, cara, cara. E existe uma outra palavra de aven, não de iniquidade, mas de aven. Se não me engano, tem mais uma ainda. Mas não quero te ensinar hebraico aqui agora. Eu quero te ensinar outra coisa. Dentro dessas palavras, o que você encontra em idolatria, sabe o que é? Fala o quê? Imoralidade sexual. É prostituição. A palavra idolatria, biblicamente, ela está ligado à prostituição. Prostituir-se. Dar-se à prostituição. Por isso que quando Deus casou com Israel, ele deu os 10 mandamentos. O primeiro é: não fará mais esculturas, não adorará outros deuses. Você não vai adulterar espiritualmente. Então, idolatria começa com adultério espiritual. Assim como começou com Eva, eu vou te mostrar isso na Bíblia. Então, aonde há espírito de idolatria, o que vai acontecer naquele lugar? Haverá lascívia, luxúria, que vai levar à imoralidade sexual. Se eu permitir idolatria na minha vida, eu vou me tornar imoral. Quando um pastor permite ser idolatrado pelas suas ovelhinhas, ele vai deitar com as menininhas da igreja. Ele não vai ter medida. Porque se ele é idólatra, ele é um imoral. Porque a idolatria, ela traz alta satisfação, independência. Vou falar outras coisas mais para vocês. Mas quando um líder gosta de ser bajulado, ele é um idólatra. A bajulação é a luxúria de fralda. É só uma desculpinha. A bajulação é o espírito de idolatria. Aparentemente inofensivo. É a chamada idolatria inofensiva. Nós temos que aprender a honrar, respeitar e estar debaixo do temor de Deus. É isso que nós temos aqui. É isso que nós seguimos. Respeito, um verdadeiro reconhecimento do coração, honra, respeito. Mas quando alguém está te bajulando, tome cuidado quando alguém te bajular. Porque ela quer algo seu. E quando entra a bajulação, aí vai começar a manifestar feitiçaria. Alguém vai querer jogar um encanto em você. Vai querer te encantar. Para acessar você o que você tem, para te roubar. Quando você se permite ser idolatrado, um espírito entra na sua vida. Você acabou de abrir a porta para Satanás. O que estava aberto na vida de outra pessoa transferiu para você, porque você aceitou. Se uma pessoa é lascívia, que você anda com essa pessoa e você tem vínculo com ela, você está em problema sério. Ou você vai ter santidade suficiente para quebrar o que está nela, ou o que está nela vai quebrar você. Queira ou não, tome cuidado com quem você anda. Você tem que escolher muito bem quem entra dentro da tua casa e come na tua mesa. Fala pro seu irmão, cuidado para não abrir a porta para Satanás. E eu estou falando sério. Um dia, e um senhor, que ele estava fazendo o laudo, né, do alvorada da igreja do Rio de Janeiro, aí ele ia me visitar lá na minha casa, ele ia levar o papel lá em casa para entregar o documento. Eu estava em oração. Aí eu vi ele vindo. De repente, não era ele, era um cara. Ele era um senhor magrinho e pequenininho. Mas o espírito que estava nele era um espírito de malandro. Fortão assim, um cara assim, ó, um bonezinho. Eu falei, peraí. Satanás, eu te amarro. Eu te repreendo. Comecei a amarrar o espírito. Porque eu sabia o que estava nele. Esse homem não vai conseguir levar um centavo meu daqui, não vai me usurpar em nada, não vai me passar a perna para trás para nada. E não vai entrar esse espírito na minha casa. Eu fiz, ele chegou. No certo, eu tinha que colocar na minha cozinha para assinar um documento. Eu assinei lá fora. Recebi no portão. Oh, mas tem um negócio para fazer. Eu falei assim, tá bom, depois a gente conversa. Tchau. Não dei bola para ele, não conseguiu tirar nada de mim. Mas quando você dá uma brecha, você abrir uma porta, o que está naquela pessoa, se é um espírito de roubo, de usura, ele vai entrar e vai roubar algo seu. Se você riu, não percebeu na risada, entrou e comunhou com a pessoa, você já está sendo contaminado. Você abriu o campo das emoções, você abriu a sua mente.
Você começa a ter um contato de alma com a pessoa de frequência. O espírito já está passando. Você não está vigilando. Você não está vigiando. Você tem que estar em estado de consciência de espírito. Aonde você vai, onde você faz, etc. Irmãos, há muita pessoa que atende você numa loja. Essa pessoa é uma feiticeira, está te atendendo. Linda. Ué, que você... E é espírito de feitiçaria para roubar o que é teu, para te acessar. Um dia eu cheguei numa loja muito grande, precisa comprar um sofá. Antes eu estava no Rio de Janeiro. Aí Deus falou para mim, não entra nessa loja. Eu também entrei. Falei, Senhor, só aqui que tem esses sofás bonitos, Senhor. Eu preciso ver o quê? Aí, Senhor, não entra. Aí entrei. Aí quando entrei, a mulher conversando comigo. Cara, tem uma coisa estranha aqui, Jesus. Aí quando eu bato o olho cheio de imagem, eu falei, tô saindo. Não, obrigado, tô saindo. Quando eu cheguei na porta da loja, eu só senti uma pancada aqui, ó. Eu senti uma pancada, como se alguém viesse. Eu falei, opa, tá amarrado, Satanás. Eu te amarra aqui. Satanás ficou. O que estava naquela loja ficou furioso que eu entrei ali dentro. Aí fui pra casa, tá tudo normal. Quando eu fui orar, quem aparece pra mim? Um espírito chamado espírito de Buda. Que operava naquela loja e não se funcionava naquela loja. Você vai entrar aqui dentro. Eu falei, tu vai embora, seu capeta, seu miserável. E ainda bem que eu não comprei o sofá daquela loja. Não, o dinheiro é seu. Mas ali foi o diabo que consagrou. Foi consagrado o diabo. Vai estar na sua casa. Então, até o que você compra, você não pode comprar em qualquer lugar. Porque o Satanás, ele acessa, ele usa esse acesso. Eu já passei por isso, querido. Eu tive que ter experiência para falar isso para você. Eu falo, não, aqui não. O que está nessa loja aqui não entra aqui. Então você vai ter muito mais discernimento e mais temor com a sua vida para você não abrir uma porta para o diabo. Então nós conseguimos reparar aquelas portas que a gente, estou em pecado, eu pequei contra Deus, eu vacilei. Beleza, você se arrependeu, você fechou. Mas e aquelas que você não discerne e não consegue reconhecer? Esse tipo de porta que nós temos que estar atento. Porque o diabo ele vai começar a oprimir você se você aceitar a tentação dele. Primeiro ele te tenta, para depois te oprimir. Quando Eva entrou no diálogo com a serpente, ela foi tentada, ela entrou no diálogo. Depois ela começou a ser oprimida. Calma que tem um negócio, tem muita coisa boa para falar para vocês, amém? Mas eu acredito só nessas coisas que eu já falei aqui, alguma coisa tá caindo, algum troninho na tua vida hoje. Só o que eu já tô falando aqui, você já tá assim, opa, peraí. Ah, meu Deus do céu. Eu vou entrar, vou falar. Dá glória a Jesus Cristo aí. Então, se eu finalizar essa parte aqui, porque isso aqui é muito importante, Mateus 18 ao 19. Em verdade vos digo, que ligados à terra será ligado no céu, que desligado da terra será desligado do céu. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então, aonde há uma concordância, há uma conexão. O que eu e você, como corpo de Cristo, ligamos junto pela fé, nós recebemos do Pai. Mas o que também nós concordamos no pecado, recebemos do pai da mentira. Se é uma concordância de pecado, o pai da mentira entra. Você quer ver onde? Eu já vi muitas pessoas caindo. Uma pessoa sai da igreja. Aí a pessoa quer saber por que ela sai da igreja. Se você quer saber por que ela sai da igreja, vai nos seus líderes e pergunta, para você também não sair depois. Porque se a pessoa saiu debaixo de uma rebelião ou está com algum espírito de engano, ela vai te contar uma mentira. E você vai setar a verdade manipulada. A mentira na sua vida. Eu falo isso por você mesmo, tá, querido? Porque eu não tenho medo de rebelião, não tenho medo de pessoas sair da igreja, porque eu sei que eu não sou. Eu sei a autoridade que Deus me deu para onde eu vou. Se sai um, Deus me manda 10. Eu não ligo para isso. Eu não preciso brigar com isso. A minha preocupação é com as pessoas que às vezes abrem portas inocentemente na vida delas e são derrubadas por Satanás. Eu já vi pessoas muito boas caírem e é uma tristeza e Deus nos leva ao choro, à dor. Aí nós começamos a sofrer. Aí eu começo a sofrer porque eu sou um corpo. São pessoas boas que não eram para ter caído.
Tem pessoas que não são para ser perdidas, mas infelizmente elas caem no encanto da serpente.